noite. Graça e paz, hoje é o dia 25 de março de 2021 e nós queremos louvar a Deus por poder estar junto com você, louvando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite, agradecendo a Deus por seu cuidado, por sua misericórdia em nossas vidas. Eu quero te convidar a orar comigo nessa hora. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por em nossas vidas, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de juntos glorificarmos o Teu nome, como família de Deus, por juntos, Senhor, poder exaltar o Teu nome. E agora, Senhor, nós te imploramos, recebe o culto que prestamos. Fala conosco, Senhor, nessa noite, ministra o nome, engrandece Teu nome em nossa vida, Senhor, nos transforma de dentro para fora. Essa é a nossa humilde oração. Já te agradecemos por responderes. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a cantar um hino chamado Desejo da Alma. E nesse hino tem um pedido que o autor faz, que eu acho que é o nosso pedido. Hoje fala: Cristo, Mestre, ouve com favor. Bota o coro aí, meu. Isso é em poder e graça em si. Atua, né? Trabalha o teu amor. Vou baixar aqui um pouquinho. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas almas, Cristo Salvador, Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, cobre o teu amor, vem, demora os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, cobre o teu amor, vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Cristo Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, cobre o teu amor. Nós estamos com problema no vídeo, né, meu? A imagem tá travando aí pra vocês? Tá travando, né? O áudio também tá travando? Não, certo. Então pelo menos temos áudio. Ok, ok. Nós vamos fazer uma leitura bíblica
que está no Salmo de número 134, que é um cântico de peregrinação. E o salmista nos diz assim, Salmo 134, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: Venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre nossas vidas, ou melhor, continue sobre nossas vidas, trabalhando em nossos corações, e que essa noite seja marcante em nossas vidas, por sua palavra falando no nosso coração. É tempo de matar saudade. Tem uma canção aqui que a gente cantava muito, né? Foi canção também de cantata. E eu estava lembrando ali que Tarso estava conclamando os coristas que vão fazer parte aí da cantata da Semana Santa, né? Que estejam prontos, trabalhando aí para a gente colocar tudo no ar em breve. Deixa eu ver aqui. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Santo, 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 quero te ver, santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abraçar, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver. Pra acabar, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver,
dar alguns avisos rapidinho, ou melhor, um aviso importante para a gente. Na segunda-feira teremos a Conexão Missionária. Conexão Missionária é um evento que seria presencial no ano passado, lá na PIB de Valença. Contudo, diante dessa pandemia do Covid, nós não tivemos a Conexão Missionária e esse ano acontecerá online pela plataforma Zoom, na segunda-feira, dia 29 de março. É isso mesmo? 29 é segunda, né? Não errei, não. Segunda-feira, dia 29 de março, às 19h30, para toda a Associação Batista Nazarena. E nós da IBAV estamos convidados, é muito importante que todos nós participemos. Então, coloca aí na tua agendinha, 29 de março, segunda-feira, Conexão Missionária. Ok? Participe. Nós hoje não teremos a presença da nossa não é facilitadora não, como é? Promotora de missões, Rose, que tem outros trabalhos, mas eu queria que a gente pelo menos lembrasse aí, né, do nosso tema e a nossa divisa de missões. Põe aí para nós, meu. Tema de missões, vamos lá. Viva o poder de transformar. Vamos falar juntos aí? Viva o poder de transformar. E a nossa divisa, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eita! Vamos de novo aí? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Vamos ouvir e ver a nossa canção para a gente ir aprendendo? Fala lá, meu. O Nil tá colocando aqui o vídeo. É rapidinho. Tá compartilhando aqui a tela.
Ah, tá. Minha tela aqui ficou escura. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 36. Às quintas-feiras nós estamos... Vocês estão... tá travado aí para vocês? Vocês estão me vendo? Como é que estão? Dá um feedback aí. Estão com problema de processamento de vídeo aqui hoje. O que tá conseguindo processar direitinho. Mas vocês estão me ouvindo? Tá dando para ir aí? Tá ouvindo aí, Haruki? Abre mesmo. Vamos continuar. João capítulo 3, de 22 até 36. A gente está com problemas para transmissão pelo Zoom, mas quem está assistindo pela internet está conseguindo acompanhar, então nós vamos trabalhar aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Vamos lá, hoje a gente está tendo alguns probleminhas aqui. Eu vou começar de novo a leitura de João, capítulo 3, certo? 3, versículo 22. Diz assim: Depois disto foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo, do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações.
O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, aqui está, Pai, a tua palavra lida nessa hora. E clamamos, Senhor, por entendimento, por discernimento, que o teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações, agora através da exposição da palavra. Que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu ligo o som original aí. Vamos. Tem uma canção que não é muito nova, não. Aliás, também não é velha, não. Que fala assim. O título é Humildade. Liga o som original. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós, às quintas-feiras, estamos estudando o Evangelho de João. Então, toda quinta você é convidado a estar conosco.
E João Batista, ele começa a falar sobre Jesus, algumas coisas que são preciosíssimas e que a gente precisa analisar com carinho, analisar com cuidado, porque são muito preciosas. Versículo 26, ele nos fala assim: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E veja a resposta de João: uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É interessante a lucidez de João e a forma clara como ele ele demonstra quem é Jesus, e ele deixa claro que o seu papel é de abrir caminho para Jesus. E quando eu lia isso, eu necessariamente comecei a pensar sobre mim mesmo, sobre o ministério que eu exerço, e quantas vezes hoje eu mesmo sou levado a me colocar como uma pessoa importante, como alguém que tem um valor diferenciado, vamos dizer assim. Mas a lucidez de João é um negócio assim que nos chama muita atenção. E alguém que é conduzido pelo Espírito e que tem uma visão tão clara de si mesmo, do seu ministério, do seu propósito, isso é tremendo. E interessante que ele não se sentiu enciumado, não se sentiu ofendido, porque Jesus estava batizando certamente mais pessoas do que ele, mas ele disse: olha, eu avisei a vocês que eu não sou o Messias e que eu fui enviado adiante dele, ou seja, antes dele. E ele começa a explicar a seus discípulos, clarear a mente dos discípulos, e ele faz algumas analogias. E a primeira que ele faz é: a noiva pertence ao noivo. Ele começa a falar sobre o noivado, né? O amigo que presta serviço ao noivo, isso é o versículo 29, que o atende, que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Imediatamente João, então, mostra Jesus como noivo e se mostra como amigo do noivo. Diz: olha, a minha alegria é quando o noivo chega. Agora é importante que ele cresça e que eu diminua. Entender o propósito do nosso chamado, entender a razão pelo qual fazemos o que fazemos, é muito importante, é muito precioso. E em muitos momentos, queridos irmãos e amigos que nos acompanham, o que traz muito problema aos ministérios e igrejas é justamente não identificar qual é o propósito. E de repente, em algum momento, a gente começa a se perder e achar que nós somos as colunas do ministério. E se eu for embora, se eu morrer, o ministério acaba. Porque eu sou uma pessoa muito importante. Na verdade, não. E João tinha esse entendimento. Disse: olha, o importante é que ele cresça, que Jesus cada dia mais cresça e que eu diminua. Não só do ponto de vista ministerial, mas do próprio ponto de vista espiritual. Quanto mais de Jesus há em minha vida, quanto menos de mim mesmo há nessa manifestação espiritual, nesse meu viver diário. Quanto mais de Jesus é mostrado, quanto menos de mim mesmo é mostrado, mais o nome dele é engrandecido.
E quando nós lutamos para ser as estrelas, para ser a, a fonte da alegria, a fonte do poder, a fonte de tudo, mas nós afundamos e não percebemos. É por isso que há tantos ministérios hoje que naufragaram e não se deram conta, que exaltam homens, exaltam pessoas e se esquecem de que o importante é que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Falam muito em Jesus, mas no final das contas puxam a brasa para si, tentam capitalizar, quer seja em dinheiro, quer seja em poder, quer seja em influência. Mas a verdade é que nós fomos chamados para tornar o nome de Jesus Cristo grande, tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Nós somos uma imagem viva de Jesus andando hoje por Amargosa, andando pela Bahia, andando pelo Brasil. E quando essas pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar Jesus, elas conseguem ver um discípulo de Cristo andando por esses lugares. Quando elas nos enxergam, elas conseguem enxergar Jesus em nossas vidas. Se não, se isso não acontece, nós provavelmente perdemos o foco. Nós perdemos a direção do nosso caminhar, da nossa jornada cristã. Isso é tão fácil acontecer, né? Agora nós vamos começar uma campanha de construção do nosso templo, né? E como é fácil a gente colocar a construção do templo à frente do nosso propósito como igreja. Como é fácil a gente colocar a nossa denominação à frente do nosso propósito como individual, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, que é tornar o nome dele conhecido. E João, ele deixou isso muito claro aos seus discípulos. Olha, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Ele foi assim muito claro, porque quando o discípulo olha para o mestre, ele espera que o seu mestre seja alguém que possa ser copiável, vamos chamar assim, que possa ser seguido, alguém que seja exemplo. E o mestre então disse para ele: olha, o importante é que aquele camarada lá, ele cresça. E eu aqui, eu diminuo. Você está disposto a diminuir para que Jesus Cristo apareça em sua vida? Você está disposto a abrir mão daquilo que você tem considerado importante para que aquilo que é importante para o Senhor de fato apareça? A gente olha para a nossa vida e imediatamente começa a pensar, né? No que é que eu tenho investido meu tempo, no que é que eu tenho investido meus esforços, no que é que eu tenho gasto o meu salário, no que é que eu tenho gastado, né? A minha vida, a minha juventude. Já não sou tão jovem assim, a careca está aqui brilhando. Mas no que é que eu tenho gastado o meu tempo, o meu esforço, o meu vigor? Se você não tem gastado o seu vigor, o seu esforço, a sua juventude, o seu labor naquilo que é importante para o Senhor, você precisa ouvir as palavras de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixe que as coisas importantes para o Senhor, deixe que o próprio Jesus cresça em sua vida. Deixe que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia transborde em sua vida. Seja veículo do amor de Jesus. Seja você também um missionário através da sua vida, com a sua vida, com o seu agir, com o seu falar, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que precisa da misericórdia e do amor de Jesus. E João, de uma forma muito clara, ele continua falando para os discípulos e dizendo assim: aquele que vem do alto está acima de todos. E ele repete isso
no final do versículo, quando ele diz: aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele reforça a majestade de Jesus, ele reforça o senhorio de Jesus, dizendo que ele está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Preste atenção nisso. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Como é que você pode confirmar que Deus é verdadeiro? Recebendo a Jesus, aceitando a Jesus no seu coração. Com isso você testemunha, você confirma o agir de Deus, a veracidade de Deus, o poder de Deus. E ele continua no versículo 34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. João está falando de Jesus, sobre Jesus. Então Jesus tem o Espírito sem limites, ilimitado. Não como eu ou você, mas Jesus tem o Espírito full, completo, né? E ele testemunha novamente a respeito de Jesus, ele continua falando, explicando aos seus discípulos quem é Jesus, quando diz: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Interessante que João identifica Jesus como Filho de Deus e aponta para os seus discípulos que aquele de quem eles estão enciumados, talvez, porque ele está batizando, ele diz: aquele é o Filho de Deus. Aquele é o Filho de Deus. E ele fecha dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que crê no Filho. E Filho? Filho de Deus, Jesus. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Preste muita atenção nisso. Ele não diz terá a vida eterna, que receberá no momento futuro, mas que começa a desfrutar dessa vida eterna imediatamente. É interessante que no próprio Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, tenham bastante vida. E essa vida a gente começa a receber, a desfrutar dela imediatamente. Essa vida eterna que nos é dada, essa vida eterna que está disponível a todo aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus. E ele faz a contraposição disso, dizendo: olha, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem rejeita o Filho? Geralmente as pessoas não dizem assim: ah, eu não quero saber de Jesus, eu não quero meia com Jesus, no bom baianês, né? Eu não quero proximidade com Jesus. Não é assim que as pessoas dizem. Na verdade, todos dizem: ah, eu também sou filho de Deus. Mas quando se fala de dar passos na direção de Jesus, essas pessoas começam a recuar. Quando fala em testemunhar sobre Jesus, em ter uma vida de santidade, em ter uma vida na presença de Deus, essas pessoas começam a recuar. Ou seja, na prática, rejeitam a Jesus. Quando você se esquiva de ouvir a palavra, quando você se esquiva de se aproximar de Deus, quando você se esquiva de abrir o seu coração para Deus, na prática, você está rejeitando a Jesus. E a palavra nos diz que quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Escolha a vida. Escolha a vida eterna. Jesus veio para que você tenha a vida eterna. O que é que você precisa para ter a vida eterna? Creia em Jesus. Creia no seu sacrifício, em toda a obra de Jesus Cristo. Creia que a sua morte lá na cruz foi suficiente para pagar toda a dívida que você tinha, todo o pecado que você carregava, para te limpar de todo pecado, te limpar de todo mal. Creia nisso. Receba Jesus como seu Salvador. Deixe que Ele transforme a sua vida.
e receba a vida eterna, que é o próprio Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és a vida eterna. Tu és, Senhor, a solução para a morte eterna, que nós éramos merecedores. Mas, Senhor, em Ti nós agora temos vida e temos vida eterna. Por isso nós queremos Te agradecer, Pai. Por isso nós queremos Te exaltar e Te glorificar. E Te imploramos, Santo Deus, que essa vida eterna se faça presente em toda a nossa vida, se manifeste em toda a nossa vida, Senhor, no trabalho, na escola, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, Senhor. Que essa vida eterna se manifeste através da humildade, através, Senhor, da sensatez, através da moderação, através, Senhor, do Teu amor brotando em nossas vidas. Nós Te exaltamos, Pai, Te glorificamos, porque em Cristo Jesus o Senhor nos livrou da morte eterna, nos deu uma nova vida, uma vida abundante, uma vida cheia de amor e de alegria. Por isso, Senhor, nós Te exaltamos e Te glorificamos. E Te imploramos, Senhor, continua conosco durante essa noite, nos dá uma noite em paz, um sono tranquilo, nos prepara, Senhor, para o dia de amanhã, seja conosco em tudo que fizermos, Pai, durante esses dias, nos livra, Senhor, do mal, nos livra, Senhor, da doença, nos livra, Senhor, da morte. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia se estenda sobre nós de uma forma assim especial. Que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas e em tudo que fizermos. Oramos, Senhor, agora por aqueles que estão adoentados, em especial pela vida de Dido, e pedimos, Senhor, que a Tua boa mão se estenda sobre a vida daquele homem, resguardando, renovando, revitalizando o Senhor, que ele possa, nesse momento, saber que há um Deus que cuida sobre a vida dele, assim também sobre a sua esposa, seus filhos, que eles estejam guardados e protegidos por Ti, Senhor. Nós Te bendizemos por Teu cuidado e Teu amor, imploramos por aqueles que agora clamam por Ti, por aqueles, Senhor, que têm buscado a Tua misericórdia, a Tua graça, têm crido, Senhor, em Ti e têm confiado plenamente no Senhor para proteger, para guardar e para livrar. Que eles possam receber do Senhor a direção, o conforto e o entendimento. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Nós Te oramos, Te agradecemos, Te bendizemos e Te exaltamos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar cada um de vocês para o retorno da nossa EBD online, ao vivo, com o professor Yuji no próximo domingo, não é isso, Yuji? Estamos lá, de pé, domingo, 9 horas da madrugada, estaremos todos juntos aí, né, de 9 às 10h30, numa bela aula da nossa EBD, continuando lá o livro Cristianismo Puro e Simples, e com com um tempo novo, né, entrando na terceira parte hoje agora. É um livro novo lá, né? Aquele livro que ele tem, são vários livros dentro do livro, e hoje que sabe esse negócio. Bom, melhor de tudo, domingo você vem para a aula, você vai aprender mais sobre isso, como eu também. Então, agradecendo a companhia, o carinho de todos vocês. Se você está nos assistindo aí pelas redes sociais, deixe seu